Fala, minha galera linda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Fala aqui, é o professor Carlos Humberto, conhecido mais como Helminhas, ok? Sou professor de Geografia e trabalho aqui no Missão Aprovação, ok? Então, hoje vamos corrigir o simulado aqui, o último simulado da Missão Aprovação, e aqui destacar, vai lembrar de destacar, salientar, né? Parabenizar a organização do simulado. Parabenizar pelas escolhas das questões. Aqui você tem uma diversidade de questões, ok? Trabalhou geografia da Bahia, trabalhou população, trabalhou urbanização, trabalhou é, fontes de energia, trabalhou relevo, trabalhou clima. Então, abordou todos os itens do edital. Todos os itens do edital. Parabéns, equipe aí, na coordenação de uma aprovação, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma correção, né, das questões 27 até a questão 27, desculpa, da questão 27 até a questão 34. A gente vai, né, esmiuçar aqui, quebrar tudo aqui, fazer cada item, a correçãozinha tranquila, para a gente entregar o melhor para vocês, o melhor possível. E lembre-se, viu? Um dia normal seu é o sonho de alguém. Um dia normal seu é o sonho de alguém. Okay? Então, vamos ficar aqui. Essa é uma frase que a gente vai iniciar agora nossa correção. Pô, eu estou cansado, trabalho muito, estou tendo que estudar. Mas lembre-se que um dia normal seu é o sonho de alguém, ok? Então é o seguinte, então aqui a primeira questão a gente vai trazer aqui a pirâmide etária, ok? A pirâmide etária é um gráfico que vai mostrar a distribuição populacional, né? A dinâmica demográfica de um determinado país, município, né? Estado. E aqui, essa questão é interessante que ela vai trazer uma pirâmide e vai fazer uma relação da população quilombola brasileira com a população brasileira no total, em termos aí de porcentagem, né? Então é o seguinte, então a gente vai aqui fazer uma análise aqui. Primeiro, lado direito sempre as mulheres femininas, lado esquerdo os homens, ok? E o seguinte, como é que se divide a pirâmide etária? A gente tem aqui base, corpo e topo. A base são os jovens, né? A população que vai de 0 até 19 anos, são considerados que jovens. Os adultos de 20 a 59 anos de idade, né? Os adultos. E a população idosa, 60 anos ou mais, ok? 60 anos ou mais. Beleza? Então, os jovens de 0 a 19 anos, a população adulta de 20 a 59 anos de idade, e a população idosa, 60 anos okay, ou mais. Então, olha que vai a pirâmide. É o seguinte, analisa o gráfico que mostra as pirâmides etárias da população quilombola e do Brasil. E da população brasileira, desculpa. No ano de 2022. Então é o seguinte, a linha indica a população brasileira, tá vendo? Esta linha aqui indica a população brasileira em termos de porcentagem. A linha, tá vendo? E as cores aqui, né? Aqui já é a população que é quilombola. Então é o seguinte, vamos aqui. A taxa de natalidade da população quilombola é menor do que a população brasileira. Aqui tem um que está falso. Ela não é menor, ela é maior. Observe aqui, ó, que a taxa de natalidade, a gente vai observar ela principalmente pela base da pirâmide. Observe que a linha está recuada, está menor. Tá vendo aqui? A linha tá maior. E a parte de cor, né? Ó, a parte de cor, então tá bom, aí uma abóbora, né? Um azul, tá maior. Então, observe que a taxa de natalidade da população quilombola, ela não é menor, ela é maior do que a população brasileira. Ok? Aí vem, letra B. A expectativa de vida da população quilombola é o dobro da população brasileira. Vamos ver se é o dobro. Não, esse aqui está falso. Não é o dobro. Está falso. Por que está falso, realmente? Vai para cá. A expectativa de vida, lembrando, ó, vou botar aqui para vocês aqui, ó, PPV tem que a porra da visão de observação, né? A expectativa de vida na sua prova, né? De vida, pode vir também, ó, é igual a esperança de vida, que é igual a também a longevidade, ok? Então, lembre-se, a expectativa de vida no Brasil está aumentando cada vez mais, né? Está crescendo, né? Lembrando que as mulheres vivem mais do que nós homens. Por que mesmo? Porque nós homens somos do que? Babilônicos, né? Somos irresponsáveis, ok?
nós homens, madura, e aí vai, ok? E a gente observa o seguinte, que não é o dobro. Observa aqui que esse princípio de vida vai ser o topo da pirâmide. Então, observa que está aqui, ó, páreo, né? Ambos são páreo aqui, né? Esse princípio de vida, né? Na porcentagem. Letra C. O percentual de jovens da população quilombola é maior do que é maior que a da brasileira. Bora lá ver? Os jovens, né? Que você quer de 0 a 19 anos, sim, a população quilombola, você sabe que é maior a população de jovens. Então, isso aqui tende a ser o nosso gabarito, letra C, ok? Vamos ver, o percentual de idosos da população quilombola é maior do que a da brasileira, vamos lá ver? Não, ó, 60 anos, acima de 60 anos, sabe que a população brasileira é maior, tá vendo? O número de idosos, tá vendo? É maior, o número de idosos é maior. Então, ó, falso, não é maior, é menor, né? Não é maior, é menor. Cadê minhas? A taxa de fecundidade da população quilombola é menor? Não, não é menor, é maior, ok? É maior, ok? Olha para cá, ó, taxa de fecundidade é maior. O que é taxa de fecundidade, realmente? Taxa de fecundidade, gente, é um número mais difícil por mulher. Como eu tenho essa análise aqui, como é possível enxergar isso aqui no gráfico? É a partir da base também, que a fecundidade vai interferir o que na natalidade. Agora lembre-se, ó, que PPV é a porra da visão, ok? A taxa de fecundidade está caindo no Brasil cada vez mais, hein? A taxa de fecundidade, ó, assim, causas, né, da redução da fecundidade no Brasil. No Brasil. Realmente, quais são as causas? Rapidinho, deixa eu ver se eu estou aqui. Rapidinho aqui, deixa eu ver aqui na pesquisa. População. Quais são as causas, realmente, da taxa de fecundidade? Aqui, gente, tem um autor, né, que eu gosto muito, que fala sobre população, que é Robson. Fala o seguinte, né, que o homem pensa que manda em casa, ele não manda não, pois o poder está na tcheca. Porque isso aqui, realmente, assim, que eu vou deixar na tcheca, a mulher que manda na dinâmica demográfica. E cada vez mais a mulher acessando ao mercado de trabalho, cada vez mais a mulher sendo independente, né, financeiramente do homem. Cadê? No Brasil, ó, urbanização, planejamento, revolução sexual, utilização de métodos contraceptivos, melhores condições de educação, se da mulher no mercado de trabalho, isso aqui eu acho mais o principal fator. Quando a mulher adentra no mercado de trabalho, ela vai falar, pô, meu corpo, minhas regras. Eu vou falar o que eu quero fazer, ok? Eu vou determinar, eu vou seguir o meu caminho. Outra coisa, se a mulher ter filho cedo, vai dificultar o crescimento profissional da mulher, na carreira da mulher, ok? Cada vez mais as mulheres, as que têm filhos, tendem a ter filho mais tarde agora, quando faz vida estabilizada. Lembre-se, a gente vive em uma sociedade machista, patriarcal, misógina, homofóbica no nosso país, Brasil, ok? E as mulheres, para conseguir salários equiparados a nós homens, tendem a estudar mais do que nós homens. E ela tiver filho cedo, vai dificultar o crescimento profissional dela. Então, vai impossibilitar, vai dificultar, ok? Então, letra C é a alternativa correta, tranquilo? Bora lá, questão 28. Essa é uma questão aqui importante, né? Vai trazer que o Rio de Janeiro perdeu mais pessoas, né, o estado, do que chegou. Isso aqui, gente, é letra C. É um saldo migratório, que é o saldo migratório, alternativa correta. O que é o saldo migratório? O saldo migratório aqui negativo no caso, eu tenho ele a partir do número de imigrantes, menos o número de imigrantes, ok? Há uma diferença entre imigrantes e imigrantes, ó, imigrantes e imigrantes. Se realmente qual a diferença, se ligue, ó para cá, imigrante é quem chega, imigrante é quem sai, imigrante é quem chega, imigrante é quem sai. Sim, minhas, mas por favor, faça uma coisa para eu pegar a visão aí, para eu entender, né, compreender isso aí, ó. Vai para cá, deixa eu ver aqui. Vamos dizer que uma tia sua que você não gosta,
ok? Chegou na sua casa. Poxa, minha tia chegou na minha casa, Deus. Poxa, que saco. Minha tia chegou na minha casa, que saco. Minha tia chegou na minha casa, fiz. Ou seja, olha aí de imigrante, tá chegando, a tia chata, minha tia tá indo embora, saindo, saindo, ok? Então, imigrante é quem chega, que visita chata, vinda, a visita foi embora. Então, aqui está mostrando a questão, o saldo migratório que negativo, negativo, porque o Rio perdeu, né? Saiu mais pessoas do que chegou, ok? Então, é a fórmula aí da matemática, tranquilo? E lembre-se o seguinte, ó, que aqui está falando de estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. Mas vai salientar também que as metrópoles clássicas do Brasil está perdendo pessoas, né? E chamamos de desmetropolização ou evolução metropolitana. Então, pega a visão aqui, olha esse conceito, essa temática, ó. Desmetropolização ou involução metropolitana. O que existe aqui realmente? Ó, a PP pega a porra da visão. As metrópoles clássicas estão perdendo o quê? Pessoas e importância econômica. E as pessoas estão indo principalmente aqui para chamar as cidades aqui médias, cidades médias. Eu hoje vivo em uma cidade média, né? Que é Lauro de Freitas. Tranquilo? Belezinha? Em Salvador tá Babilônia, né? Trânsito, violência, e aí vai. Ok? Custo de vida, as pessoas buscam de que qualidade, o que? De vida. Belezinha? Então, letra C. É a alternativa correta. Questão 29 é o seguinte, né? A questão da ilha de calor. É o seguinte, ó. Para realizar um mapeamento de ilha de calor, mencionado no excerto, deve-se examinar locais caracterizados por quê? Ilhas de calor. Que ilha de calor? O centro da cidade fica muito quente. Por que isso acontece? Principalmente pela concentração de edifícios, que impede que os ventos circulem nessas áreas centrais. E também o concreto, também, gente, ele absorve muita energia, né? Calor, radiação solar, e deixa o ambiente muito quente. Concreto, né? Ó, muito quente. O albedo do concreto, né? Absorve muito, ó, muito calor, o albedo, né? Desculpa. Bora lá, deixa eu repetir. A reflexão, quanto mais um ambiente é mais escuro, você vai absorver mais energia e vai refletir menos, ok? Quanto mais o ambiente é claro, você vai absorver menos e vai refletir mais, ok? Vai refletir mais. Em áreas urbanas, o grau de albedo tende a ser o que? Menor. O que é albedo? Quanto mais você reflete, o albedo é maior, ok? É maior. Então, nesses ambientes urbanos, né, que muitas vezes o ambiente, né, são mais escuros, né, a tendência é absorver mais energia, ficar quente no local e refletir menos. Então, o grau de albedo é menor. Então, é o seguinte, ó, a área escravizada pela reduzida poluição atmosférica, gente, não, né? Não tem nem como isso. Por baixa capacidade de absorção do calor, não. Baixa capacidade, não. Para aqui, ó, elevada capacidade, né, de absorção do calor. Olha o que eu acabei de falar agora, tá vendo? Não pela baixa, sim pela elevada. Então, capacidade de absorção de calor. Beleza? Por construções de telhados brancos, não. Pelo contrário, ó, os telhados brancos, ok? Os telhados brancos, eles não vão absorver calor, ele vai refletir mais. O albedo dele vai ser maior, refletir mais, então não vai absorver calor. Olha que interessante, nem tinha visto essa questão, ok? Pela vegetação densa, não. Ok? Pela vegetação densa, isso não, né, gente? Liga de poste, não. A alternativa correta é a letra Q, é a letra A. A de amor, pela abstração Q de edifícios. Ok? Vai dificultar a situação atmosférica, o contato vai absorver mais calor, e aí vai. Tranquilo? Questão 29, né? Que é o seguinte, a biomassa, né? Que é o seguinte, a biomassa, apesar de neutralidade de carbono assegurada pelo ciclo biogenético, o que indica a sua classificação como fonte renovável, independentemente do arranjo produtivo. Isso aqui, gente, é complicado. Independentemente do arranjo produtivo, não. Porque depende, né? Se você for desmatar para cultivar, né? A questão da biomassa da cana, um exemplo, então aí
você vai já alterar o ciclo biogenético, né? Você não assegura a questão da neutralidade do carbono. Você vai desmatar uma área, por exemplo, uma área de floresta vai ter muito mais, o ciclo biogenético vai ser muito maior, né? Muito mais dinâmico do que uma área de plantação de cana. Então, isso aqui está errado, ok? B. A biomassa constitui fonte energética cuja sustentabilidade depende da escala de produção, do uso da terra e da energia incorporada nas etapas de cultivo e de processamento. Perfeito, né? Ok? Perfeito, perfeito. Né? Para ter essa sustentabilidade, qual equipamento eu vou utilizar para habitar no maquinário da colheita da cana-de-açúcar, ok? Ou até a questão do diesel também, né? Da mamona, das oleaginosas, né? Então, perfeita a questão. A biomassa florestal, você vai apresentar impactos ambientais semelhantes, gente? Não. Semelhantes? Não, 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 não. Falso, falso, falso. Ok? A expansão de biocombustíveis no Brasil reduziu conflitos. Conflitos? Não. Aqui é brincadeira, né? A integrar a produção agrícola industrial. Não. Conflitos, não. Infelizmente, a expansão dessas biomassas, né? A questão do da cana, da expansão, isso gera conflitos territoriais, não diminuição. A biomassa assume um papel central na matriz elétrica brasileira por apresentar maior representatividade. Não, não. A biomassa assume um papel central na matriz elétrica brasileira por apresentar maior previsibilidade que as fontes hidrelétricas, não. Okay? O papel central da matriz elétrica brasileira ainda são que as fontes hidrelétricas, né? As fontes hidrelétricas. Lembrando a gente, na PMBA, quando eu falar, ó, PPV, pega a porra da visão. Vou falar de principal fonte da matriz energética do Brasil. Vamos marcar grandão quem? Petróleo. Petróleo e seus derivados. Derivados. E quando falar, ó, PPV, pega a porra da visão. Principal fonte da matriz elétrica do Brasil. Vamos marcar quem, minhas as usinas hidrelétricas. Deixa eu ver isso aqui. E a mesma diferença, fonte de matriz energética, gente, é tudo que um país produz para gerar energia, tudo. Então é o seguinte, eu vou fazer uma lasanha aqui para chamar Gerson, né? Para almoçar aqui em casa, Gerson Miguel. Ai, delícia. Ok? Então, tipo assim, o fogão é a matriz, né? Já gera energia para cozinhar os alimentos. O real mais móvel para se locomover utiliza o quê? Gasolina ou etanol, ok? Etanol. Então, a matriz energética é tudo. Por falar de tudo, matriz energética, você está ligado que é tudo que um país produz para gerar o quê? Energia. Energia, ok? Tudo que o país produz para gerar energia. Deixa eu ver se tem aqui um conceito importante para você, para a gente aqui. Coloca aqui nosso PPV. Cadê? Cadê? Vamos ter aqui para a gente agora. Cadê? Rapidinho. Para esquecer esse. Aqui, cadê copiar? Aqui, ó, receba aí. Olha aqui, olha que informação importante. Ó.
Aqui, ó. Muitas pessoas confundem matriz, né? Matriz, ali, ó, matriz energética de matriz o quê? Elétrica, ok? Matriz energética e matriz elétrica. Mas elas são diferentes. Enquanto a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia utilizadas para movimentar os carros, preparar comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes de energias utilizadas apenas para gerar energia o quê? Elétrica. Para gerar energia elétrica. Desta forma, podemos concluir que a matriz elétrica é parte da matriz do que? Energética. Belezinha? Fala. Macrocefalia urbana, gente. Ó, esse tema aqui é importante, né? O que é macrocefalia urbana? O inchaço urbano, né? Aqui a gente vai ter a nossa letra C, ok? Vai para cá. Corresponde à concentração excessiva de população, investimentos e serviços em uma cidade, em detrimento das demais cidades da região ou da rede urbana. Lembrando, né? Aquela definição de cidade e campo. Cidade é a parte urbana do município. Campo é a parte rural do município. Para determinar o que é campo e o que é cidade, envolveu o setor econômico, ok? No campo, vai predominar o setor primário da economia. E na cidade, vai predominar o setor terciário da economia, ok? Fique atento a isso aí. Tranquilo? Então é o seguinte, refere-se ao predomínio econômico das atividades industriais sobre atividades ligadas ao setor. Não, pelo contrário, né? Aqui são os serviços, né? A cidade, você vai ter que serviços, né? São serviços, são aprovação aqui, é um serviço de educação, que é o preparatório. Caracteriza cidades que são planejadas e apresenta o crescimento da população e infraestrutura. Nada a ver isso aqui, gente. Babilônia por isso aqui. Que, na verdade, a macrocefalia urbana você tem um inchaço populacional, né? Isso vai gerar desigualdades mais sociais. Define o processo de redução das grandes cidades em favor de pequenas cidades. Atenção, isso aqui, ó, eu falei para você, isso aqui está mais atrelado ao conceito de desmetropolização ou introdução metropolitana, ok? Metropolitana. Ok? Para cá. Belezinha. Então, ó. Redução. Não, isso aqui não. Redução metropolitana. Relação à expansão territorial horizontal das cidades médias. Não, isso aqui é horizontalização, né? Horizontalização, não tem nada a ver. As cidades podem crescer, gente, de duas maneiras. Na vertical, que são os prédios, né? As edificações. E na horizontal, que é para os lados, né? Que a gente vai ter a periferização. Só lembrando, né, que periferia não é semelhante à favela, né, igual à favela, não são sinônimos. Periferia são áreas afastadas do centro da cidade. E favelas são aglomerados urbanos, né, que não foram planejados, né, são infraestrutura, são dinâmica. No Brasil, historicamente, as favelas se concentram em áreas periféricas. Mas se a gente observar o seguinte, Alphaville, né, em Salvador, Alphaville é uma área periférica de Salvador, que está afastada do centro da cidade, né, ali do Pelourinho, do Carlos Gomes. Já a Gamboa é uma comunidade, né, uma favela, mas a Gamboa já é centro. A Gamboa não é periferia. Okay? Então, periferia e favela não são sinônimos, né? Historicamente, as favelas brasileiras predominam em áreas periféricas, mas não são sinônimos. O território baiano, embora lá sobre a Bahia, né, característica todo mundo a questão de Bahia, viu? O território baiano é constituído predominantemente por planícies litorâneas. Lembre-se, gente, ó, na Bahia e no Brasil vai predominar planaltos e depressões. Ok? Planaltos e depressões predominam na Bahia e no Brasil. Ok? Bora lá. Vamos passar logo. As maiores notícias da Bahia que você encontra um baiano falso, viu, gente? É na Chapada, na Serra do Barbado, Pico da Bahia, né? Que é 2.033 metros falso. Ok?
exclusivamente por montanhas cristalinas. Olha para cá. Ainda fala que dificulta a prática da agricultura mecanizada. No oeste baiano vai predominar o quê? Os planaltos, né? Assim, planaltos na região do oeste baiano e algumas bancas, né? Eu gosto de falar que ali, que essa dos Pinhais pega um pouquinho também ali o oeste baiano, que é uma área de montanha. Mas o oeste baiano vai predominar a questão dos planaltos e não a questão das chamadas montanhas cristalinas. As serras têm pouca influência, gente. Pouca influência sobre o clima, não. Né? Quanto maior a altitude, né, menor a temperatura fica frio, influencia também, sim, na distribuição de chuvas, nas chuvas orográficas, né, que barra a umidade, né, Pernambuco, então, a serra barra a umidade, então, ainda assim, muita influência, sim, não pouca influência. Então, aqui, letra A, interessante aqui, para Diamantina, né, diversidade de altitude, vários escapanatos importantes, e a gente construiu uma das principais áreas de preservação ambiental da Bahia. E lembrando que na Chapada nasce ali o rio Paraguaçu, que é o maior rio genuinamente baiano. Lembrando, quando falar qual o maior rio da Bahia, o maior rio da Bahia é o Rio São Francisco, que é da Bahia e do Nordeste. Então, perguntar qual o maior rio exclusivamente baiano, a gente vai trabalhar aí para marcar o quê? Paraguaçu. Ok? Paraguaçu. Olha, extremo sul da Bahia, né? Está voltando a crescer aí, né? O cacau. Então, é o seguinte, a economia do sul da Bahia baseia exclusivamente, gente, na estação de São Marinho, ó, ó, exclusivamente, confere exclusivamente, gente, tende a estar errada a questão. Não errado, tende a estar errada. Da pesca artesanal e sem representatividade agroindustrial, pelo amor de Deus, viu, gente? A gente tem muita representatividade do sul baiano, ok? Solidariedade na próxima questão daqui a pouco ali, ok? A atividade econômica do extremo sul baiano é a mineração. A principal atividade econômica é a mineração de ferro. Não, 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 não. A agricultura do extremo sul baiano é de pequenas propriedades, são grandes propriedades, nas latifúndios, não pequenas propriedades. Ainda fala que trigo, gente, trigo é região fria, né? A região sul do Brasil, ok? Região sul do Brasil. E uva, gente, uva é Vale de São Francisco, né? E nós temos sul baiano, pelo amor de Deus. Não faz exclusivamente, né? Exclusivamente a produção, então para cá, exclusivamente também, né? Tá errado também a questão. Bom, não tem nenhum pé de uva no sul baiano? Tem, mas não é destaque, né? A região apresenta reduzida importância econômica, reduzida, você é doido, é? Turismo forte, né? Neymar, Mino Negro está muito ali, né? Os resorts. Espero que o Missão possa fazer um pacote com os professores fazer uma visita ao resort. O extremo sul baiano destaca-se pela silvicultura de eucalipto. A silvicultura, gente, é, é uma dinâmica econômica, a silvicultura é uma dinâmica econômica onde se baseia principalmente essa silvicultura pelo plantio, né, e o cultivo. Né? E, tipo assim, você tem melhorias de técnicas agrícolas, né, para fins econômicos, ambientais, né, a preservação, a silvicultura. Então, a silvicultura nada mais é do que o plantio, o cultivo de florestas para fins econômicos ambientais. Tranquilo? Então, ficar atento a essa silvicultura. Então, tem o eucalipto aqui, né, que é importante para a celulose, né, da pecuária, do cultivo de café, do mamão, além das atividades turísticas nos municípios litorâneos. Então, ó, letra B, tá bem? Alternativa aqui correta. Então, bora lá para 34, saideira. Bora lá. Climas do Brasil, né? Vamos lembrar, gente, que todo ano é questão de clima na sua prova. O clima que mais quer na sua prova é o clima semiárido. Ok? Clima semiárido. Clima semiárido. Clima semiárido. Mais que é sua prova, porque tem no Nordeste da Bahia. Ok? O Brasil apresenta grande variedade climática, né? O Brasil, gente, todos os fatores climáticos influenciam o Brasil. Ou mais ou menos, né? Mais influencia o Brasil, fatores climáticos. A altitude influencia a latitude, a maritimidade, a continentalidade, o momento de translação, correntes marítimas, relevo, todos os fatores influenciam o Brasil. Por quê? O Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é o quinto mais extenso do planeta. Isso aqui é importante.
O clima equatorial caracteriza por baixas temperaturas durante todo o ano e reduzidos índices pluviométricos. Pelo contrário, é o clima que mais chove. É o clima babilônico que mais chove. O subtropical predominantemente todo o Nordeste, primeiro, nem há subtropical no Nordeste, viu? No Nordeste, ó, no Nordeste, o que tem no Nordeste, ó? Nordeste, PPV. Já quero ter esse mapa em prova, viu? Nordeste. Temos o clima equatorial, o clima subtropical, o tropical, tem o tropical. Lembra que temos o tropical central, continental, também chamado de típico, né? Típico, também chamado de semiúmido, ou subúmido, ok? O subúmido, tranquilo? O subúmido. Aqui esse clima, gente, possui duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, ok? Temos o semiárido, né? Semiárido e o tropical Atlântico. Eu também chamo de úmido, oceânico ou litorâneo, ok? Então, PPV, desse daqui que tem na Bahia, ó, esse daqui, ó, da Bahia, PPV da Bahia, você vai tirar equatorial, ok? É PPV, cadê mesmo? Ó, você vai tirar equatorial da Bahia. Bahia, bota aqui. Vou tirar o que? Equatorial, tá vendo? Oxe, botei subtropical, foi? Não. Oxe, gente. Não, tem subtropical ali no Nordeste. Não, oxe, tá doido realmente. Não, não tem subtropical no Nordeste não, gente, nem na Bahia. Se aqui subtropical veio aqui, tá amarrado, ok? Tranquilo? Também que já consertou aqui já. Acho que digitei aqui sem querer. Tá doido realmente. Lembrando que o que predomina na Bahia, viu, é o semiárido, viu? Belezinha? Quanto que a altitude ocorre predominante na região norte? Não. Aqui a gente vai ver esse clima aqui, gente, e predomina na região sudeste do Brasil, na região norte. O clima semiárido predominante no interior do nordeste apresenta chuvas escassas e irregulares, elevadas temperaturas ao longo de períodos de estiagem, né, de seca. Tende a ser nosso gabarito, a letra D, ok? O tropical atlântico, né, chamado úmido oceânico, ocorre na região sul, falso, né, gente? Tem aqui como é que é a região sul, ok? Belezinha? É o seguinte, galerinha, gratidão para quem tenha gostado aí, né, da nossa correção aí, emissão, aprovação. Quero dizer a vocês gratidão aí por permitir mesmo, né, eu estar fazendo parte desse projeto aí, a galera da missão, porque é qualidade pura, ok? Os simulados, né? Gerson e Miguel, tá? Quebrando a maçã aí. A galera, eles já sabem já o caminho da aprovação, né? Que já são servidores públicos. E tem uns caras que são exemplo, né? Os caras são exemplo mesmo de como conseguir associar trabalho, né? Família com os estudos, ok? Então, ó, beijos, abraços. Esse gabarito comentado aqui, vou estar mandando aí, Gerson, compartilhar com vocês aí, do Missão Aprovação. Aquele abraço, beijos e até a próxima. Gente, oi, minhas.